Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem vai nos acompanhar, né, posteriormente, né, a ideia era até fazer gravado, mas a gente vai fazer ao vivo aqui, quem sabe faz ao vivo, como diz aí o Fausto Silva. E Túlio Rodrigues, né, @poeta Túlio, aqui no canal Ser Flamengo. Essa entrevista, só lembrando, depois vai estar em formato podcast lá nos agregadores, né, de música, os principais, tem lá, só procurar canal Ser Flamengo. No YouTube também, a gente vai colocar lá, youtube.com/canal Ser Flamengo, e também no nosso site, serflamengo.com.br, destrinchando aqui toda essa entrevista. E só deixando aqui pro pessoal como é que o Túlio, pessoa física ou pessoa jurídica, entre aspas, porque não tem nada registrado, do blog Ser Flamengo, vai cobrir a eleição do Flamengo esse ano. Eu não vou estar mais full time, como eu fiz, estava até falando isso aqui com o Marquinho antes da gente começar. Então, até agosto, que é quando começa formalmente o processo eleitoral, eu vou estar ouvindo quem estivesse anunciando, se colocando como pré-candidato, né? Porque até ali a formalização da inscrição das chapas, que começa em agosto, são pré-candidatos, como tem hoje aqui o Marco Aurélio Assef, que eu já vou agradecendo a oportunidade de a gente bater um papo. E qual vai ser o papo da gente hoje? A gente vai falar sobre o Michel, apresentar ele, conhecer um pouco mais o Michel, a família dele, né, que tem uma história no Flamengo, e um pouco também sobre o factual político do que vem ocorrendo. Lembrando que essa semana a gente teve aí o Landim, junto com os grupos que tem o seu apoio, confirmando, né, a sua candidatura à reeleição. A gente tem já o Walter Monteiro também, que é do Grupo Flamengo da gente, como pré-candidato. A gente vai estar conversando com ele também. E, como eu falei, o espaço aqui vai estar aberto. Michel, Michel, é o costume do seu pai. Marquinho, primeiro te agradecer, né, por você ter aí tirado um pouquinho do seu tempo para a gente bater esse papo. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, né? Quem é, o Marion tá aqui, ó. Marion, boa noite aqui. A Marion tá lá do Twitter, a gente tá ao vivo no Twitter, e depois vai estar disponível, como eu falei, em todos os canais. Um beijo, Marion! No YouTube também, um beijão para Marion também. Então, quero que o Marquinho fale um pouquinho dele, quem é ele, você falar aí, quiser falar um pouquinho também do seu pai, já aproveitar, do envolvimento que a sua família tem histórica, né? Podemos dizer assim, histórica, com o Flamengo. Se tiver alguma pergunta que a galera queira fazer aí do Twitter, como a gente está ao vivo no Twitter, twitter.com/blog Ser Flamengo, a galera pode soltar aí que eu mando aqui pro Marquinhos depois. Vou te colocar em destaque aqui, mas eu tô aqui no bastidor aqui acompanhando para deixar você. Você é o cara que tem que aparecer aqui. Bom, eu penso que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, como diz aquela música, e eu espero sempre estar falando de Flamengo, eu espero sempre estar vivendo o Flamengo e sempre vendo o Flamengo ser campeão no campo de futebol, na quadra de vôlei, na quadra de basquete, nos tatames do judô, nas piscinas, ou seja, em qualquer lugar que houver um atleta, né, vestindo o manto sagrado, estaremos lá para torcer e vibrar com as nossas conquistas. Pois bem, eu me chamo Marco Aurélio Assef, eu sou o benemérito mais jovem da história do Flamengo, eu estou exercendo o meu 4º mandato no Conselho de Administração, já fui diretor de Relações Externas, fui secretário do Conselho de Administração por 6 anos, tendo exercido a presidência, né, em 2015, e digo aqui, para aqueles que não conhecem, o Conselho de Administração tem, dentre várias competências, tem conduzir o processo eleitoral. E quando eu estive na presidência em exercício, em 2015, eu pude conduzir por um período aproximado de um mês, aquela disputa entre o Bandeira de Melo a buscar a reeleição contra o Valim Vasconcelos. Então, eu consegui, dentro de toda a divergência política, dentro de toda aquela polarização, fazer com que o processo eleitoral, né, fosse sadio, fosse democrático e fosse respeitoso. Me apresentando, meu pai é o grande benemérito do Flamengo, Michel Assef, advogado do Flamengo nos tribunais esportivos desde 1976, tendo uma atuação permanente, sem interrupção, independentemente do presidente que estava lá, sempre que foi convocado para defender o Flamengo, como ele não sabia, assim como eu, vestir um meião e uma chuteira e ir para o campo de futebol fazer gol, nós sabíamos vestir um terno e defender o Flamengo nos tribunais, nas federações, nas confederações, qualquer que seja a modalidade. Então,
eu fui concebido, né, pela união de meu pai e minha mãe, que foram apresentados pelo grande benemérito Rui de Carvalho. Então, eu posso dizer que eu me chamo Marco Aurélio em homenagem ao Marco Aurélio Moreira Leite, que também era um outro grande rubro-negro, filho do doutor Antônio Moreira Leite, outro grande benemérito. Então, a minha vida já nasce com o Flamengo dentro de mim, né? O dia que eu nasci na maternidade, a charanga rubro-negra estava lá a tocar. Então, eu penso que o primeiro bem que eu tenho, a primeira palavra que eu falo e tudo que eu penso, em primeiro lugar, vem o Flamengo. Então, fui procurado por bons amigos rubro-negros, né, verdadeiros, que são preocupados com a causa rubro-negra, para assumir essa convocação de colocar meu nome à disposição. Então, isso não é um projeto pessoal, isso é um projeto de um grupo, né, de amigos, um grupo de rubro-negros que pretende ver o Flamengo, né, livre de uma polarização extrema, como nós vivemos hoje na nossa política nacional. É importante apaziguar os ânimos, é importante fazer um discurso de união, pois eu pertencia ao Conselho de Administração do Bandeira de Melo, no segundo mandato, assim como hoje eu pertenço ao Conselho de Administração do presidente Rodolfo Landim, vitorioso dentro do campo de futebol, vitorioso no basquete, no remo, mas o Flamengo precisa também pensar na responsabilidade financeira, não é? Nós precisamos ter os pés no chão e não projetarmos medidas e projetarmos, né, orçamento sem que isso esteja, né, dentro da nossa realidade. Então, é basicamente nesse contexto que eu estou a conversar com os meus pares para falar de eleição do Flamengo, que vai ser em dezembro, né? Eu penso que é um período muito longo, nem a eleição americana, com aquelas prévias nos estados, se discute, né, esse tema eleitoreiro por tanto tempo. Então, diante da declaração do presidente Rodolfo Landim, se colocando como candidato à reeleição, que ele tem o direito, garantido por estatuto, não obstante, né, no seu plano de governo original, né, até mesmo que causou a cisão, né, do grupo original da Chapa Azul, quando o Bandeira de Melo vem para a reeleição, e aí eles têm uma discórdia, e o presidente Rodolfo Landim segue o exemplo do Bandeira de Melo ao vir para a reeleição, não obstante o projeto original ter consignado por documento escrito que eles não buscariam esse mecanismo que é de direito estatutário, né? Que poderia ter sido apresentada uma emenda ao estatuto para vedar a eleição, porque, como muito bem falou o presidente, a quem eu julgo um homem honrado, um homem íntegro, um expert em petróleo e gás, e que se tornou um grande presidente do Flamengo, campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, né? E isso poderia ter sido levado ao Conselho Deliberativo para evitar que a reeleição venha a ser um direito garantido, se assim pensou ele, como assim pensou o Bandeira de Melo, porque quando há reeleição, né, como nas palavras do próprio presidente, não estou aqui fazendo palavras próprias, né, as próprias palavras dele, ele diz que quando há o direito à reeleição, o atual presidente, isso eu estou falando em tese, ao invés de trabalhar para o clube, passa a trabalhar com fins eleitorais. Essa é uma entrevista que o presidente concedeu a um jornalista da ESPN, né, que foi amplamente divulgada aí pelas redes sociais, mas julgo que é um presidente vitorioso dentro do campo, mas que precisa apaziguar os ânimos da sua própria diretoria, que vive em constante conflito, porque para ser eleito precisou fazer uma grande coalizão, uma coalizão que abrigou quase todas as correntes do clube, né, contra o Bandeira de Melo. Então, é imperioso pacificar o clube, é imperioso tornar o Flamengo unido, porque, como diz aquele jargão, o Flamengo unido é imbatível.